Olá, encantadores! Bom, resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre a minha história, de como que eu cheguei no atendimento ao cliente, vendas, confiança, autoconhecimento, tudo isso junto e misturado, tá? Bom, quando eu tinha 11 anos de idade, foi quando meu padrasto faleceu, né? E uma história muito comum de outras pessoas é a mãe que sustentou os filhos e claramente precisava dar um jeito na vida ali. Só que antes da minha mãe ter que sustentar os filhos, ela teve uma depressão logo que meu padrasto faleceu, porque eles tinham 11 anos de relacionamento, enfim. Ela teve uma depressão ali que ela não sabia o que fazer. Ela tinha 3 filhos pequenos, então eu tinha 11, minha irmã tinha 8, meu irmão tinha 3 anos. E ali eu me vi, assim, com a infância comprometida, porque eu falei, cara, e agora? A gente precisa dar um jeito, né? Minha mãe ficava trancada no quarto, foram 3, quase 4 meses assim, e a gente tinha uma família que ajudava a gente com o principal, que era comida, pagar a conta de água e pagar a conta de luz. Então foi uma coisa assim que eu falei, cara, eu preciso ajudar minha mãe. E aí o que eu sabia fazer na época era bolo, porque eu aprendi a cozinhar muito cedo com a minha avó. E aí eu falei, eu vou fazer bolo e vou entregar na padaria. Até a padaria, a gente comprava pão fiado. Então a minha ideia era vender o bolo, pegar uma parte desse valor, pagar a padaria e o restante inteirar para pagar as coisas de casa. A gente tinha alguns animais, a gente tinha alguma vida assim para continuar. E eu lembro assim, que na semana que meu padrasto faleceu, a geladeira queimou, a máquina parou de funcionar, o carro quebrou. E foi assim, uma sucessão de coisas que parecia que estava instalado o caos na nossa vida real, assim, o negócio foi muito sério. E eu tinha 11 anos de idade e eu sabia também fazer bijuteria, então eu saí de porta em porta vendendo as minhas pulseiras, eu saí vendendo tudo que eu sabia fazer de comida, então eu fazia bolo de fubá, bolo simples mesmo. E até que a padaria deixou, logo depois a minha mãe, eu lembro dela saindo dessa relação de depressão, vendo que realmente a vida ia ter que continuar. E ali eu falei assim, cara, agora minha mãe vai começar a trabalhar, sei lá, né? E minha mãe, mesmo sendo técnica em enfermagem, ela ficou muito tempo afastada do trabalho. E aí ela começou a aceitar qualquer tipo de serviço que entrava só para poder ter um salário, enquanto pensão da polícia militar não saísse, essas coisas, porque meu padrasto era militar. E assim, foi uma situação bem complicada, porque ela tinha uma área de conhecimento, mas por ter tanto tempo longe, porque ela decidiu cuidar dos filhos, família, enfim, naquela ocasião, que era difícil dela conseguir um emprego. Então ela precisava de curso de reciclagem, mas a gente não tinha dinheiro para ela fazer. Ela precisava de fazer várias outras coisas, então ela começou a aceitar, tipo, operação de caixa, de mercado, foi atendente de telemarketing, foi fazer qualquer coisa, e não estou desvalorizando essas profissões, mas não era a área de atuação da minha mãe. E ali eu aprendi que a gente precisava sempre na vida a depender de si próprio, porque se a gente dependesse do outro e o outro faltasse, era um complicado. Então eu fui ver que eu precisava não só ajudar minha mãe, mas não depender mais dela. E é difícil uma criança com 11 anos de idade ter esse conhecimento básico de que a gente vai ter uma vida independente dos nossos pais. E se minha mãe morresse? E se acontecesse alguma coisa? Então eu comecei a ver que eu não só tinha uma responsabilidade sobre a minha pessoa, mas eu também tinha uma responsabilidade sobre os meus irmãos. Então, por muito tempo, eu fazia tudo que a gente podia para vender. Só que eu já tinha um conhecimento que eu não sabia. Tratar os clientes de uma forma diferente. Então, eu comecei a ver o seguinte, que quando eu cuidava muito bem de um cliente, esse cliente retornava. E como foi isso? Foi basicamente assim, ó. Na escola, eu vendia geladinho. Eu vendi de tudo, mas nesse período eu vendia geladinho na escola, porque era mais fácil do que levar o bolo, porque eu levava os meus irmãos para a escola e ainda tinha meu material, então era mais fácil que levar o bolo, era pular o portão da escola na hora do intervalo, comprar o geladinho por 15 centavos e vender a 30 dentro da escola. Então no final do dia eu tinha 3, 4 reais ali, às vezes para comprar um pastel que eu queria comer. Eu sempre fui negócio de comer, gente. Então assim, eu via que eu não precisava mais pedir dinheiro para minha mãe. Eu podia fazer isso para ter as minhas coisas.
Então, era viver disso, de vender alguma coisa para alguém. Eu não tinha essa ideia de, eu nasci para vendas, não foi nada disso. Mas eu tinha essa ideia de que se eu vendesse e cuidasse desse cliente, eu encarava os meus amigos como meus clientes. E era muito engraçado, porque eu tinha um apelido de venda tudo, né? Maria Vende, e os meninos colocavam vários apelidos. Como que tinha também, e eu sempre fui gordinha, né, quando era criança. Então, obviamente, eu tinha um carisma para vender comida. E aí eu tinha esses apelidos, assim, de feirante, bomboniere ambulante. Os meninos colocavam vários apelidos em mim, mas eu nunca encarei com bullying, nada disso. Pelo contrário, para mim aquilo era marketing. E eu não sabia o que era marketing naquela época, né? Eu não tinha celular, não tinha internet, eu não tinha nada disso. Eu só tinha a ideia mesmo de ganhar dinheiro para que eu não precisasse depender da minha mãe ou fazer com que minha mãe, né, trabalhasse mais ainda para sustentar as coisas que eu queria. Então eu tinha essa noção de que as coisas eram caras e que minha mãe ainda tinha mais 2 filhos menores do que eu, que dependiam mais delas do que eu. Então eu comecei a fazer isso, a vender. E aí como foi essa ideia de cuidar do cliente? Era assim, ó. Eu tinha uma amiga, chamava Ana, ela gostava muito de geladinho de morango. Então eu já sabia que ela gostava de geladinho de morango. Então eu falava pra ela assim, olha, hoje eu sei que não tem geladinho de morango, mas posso trazer pra você o de framboesa? Cara, era uma coisa assim, de olhar pro cliente e falar, eu sei do que você gosta, mas eu sei que hoje não tem. Posso satisfazer você com a opção? Então eu sabia, porque eu marcava no meu caderno, na última folha do meu caderno da escola, sempre tinha o que uma amiga minha gostava, o que ela gostava de comer, qual era a cor das pulseiras que ela usava. Eu sempre prestei atenção nisso. E fui crescendo, fazendo várias coisas. Minha mãe começou a entender também que se a gente vendesse as coisas, a gente ganhava mais dinheiro do que se ela ficasse trabalhando lá de atendente ou no mercado, ou em relacionamento com o cliente na internet, no telefone. E aí ela falou, bom, só que eu não posso largar seus irmãos aqui para fazer curso de culinária nenhum. Eu lembro que na época o meu avô pagou o meu curso de chocolate para aprender a fazer chocolate. Era tipo R$50 na época. E eu precisava de dinheiro para comprar os primeiros materiais. Ele me deu tanto o curso quanto e eu fui para ensinar minha mãe. Então eu falei, mãe, é o seguinte, a gente consegue fazer isso. Eu lembro que na época a gente vendeu muitos ovos de Páscoa. No primeira Páscoa foram cerca de 150 ovos de Páscoa. Meu padrasto morreu em 2002 e isso foi 2002. Não, desculpa. Ele faleceu em 2005, que foi dia 2/7/2005. E no ano seguinte, em 2006, foi a Páscoa e foi quando a gente vendeu mais de 150 ovos de Páscoa, só eu e minha mãe. Minha mãe falou, bom, a gente pode continuar, mas agora a gente não tem mais a Páscoa. O que a gente vai vender? E a minha mãe nunca teve preguiça de trabalho. Apesar de ter trabalhado com muitas coisas, ela nunca teve preguiça de trabalho. Então vamos vender então cesta de café da manhã. Então a gente montava a cesta de café da manhã, fazia os anúncios no jornal, e os anúncios eram pequenininhos, preto e branco. A gente não tinha dinheiro para pagar coisas grandes no jornal e tal. Então a gente fazia esse tipo de anúncio. Esses anúncios davam uma viralizada no nosso telefone. E vira e mexe a gente intercalava a cobrança com os anúncios que a gente estava fazendo. E foi assim que a gente vendia. Café da manhã, chocolates, pão de mel. E aí eu comecei a perceber uma outra situação. Os meus professores compravam muito chocolate na hora do intervalo. Então eu sempre tive, mãe, a gente tá gastando muita gasolina para entregar a cesta de café da manhã e eu tinha que fazer as entregas com a minha mãe antes da escola. Eu entrava às 7, então assim, o bagulho era muito louco. E aí eu falei, como que a gente vai fazer isso? Já sei, eu tinha uns 12 para 13 anos já na época. Eu falei, a gente pode começar a ver o que os professores gostam de comer. Então eu dava um jeito de entrar na sala dos professores sempre na hora do café para pedir uma informação, para saber o que eles estavam comendo. E sempre tinha pão de mel, não sei o que, alguma coisinha. E aí eu falei assim, já sei, se a gente fizer amostras dos pães de mel, eu sabia fazer pão de mel junto com a minha mãe, a gente fez as amostras pequenininhas e eu levei de presente. Também não sabia sobre marketing, eu só queria que mostrasse para eles que a gente precisava de dinheiro, mas que eu estava a fim de trabalhar, não estava a fim de pedir dinheiro para ninguém. Sempre estudei em escola pública, os professores ficaram encantados, como que minha mãe sabia cozinhar muito bem, eu também.
começamos a vender para os professores. Então, todos os dias eu vendia pelo menos cerca de 30 a 40 pães de mel e pegava sempre encomenda de trufa, bolo de aniversário, e a gente acabava fazendo de tudo. E esse era o grande problema de não saber sobre marketing, não saber sobre remarketing, nada disso. Nessa época a gente não tinha internet em casa. Era aquela internet de escada, mas era assim, ou ter a internet ou ter o telefone. E quando a gente colocava a internet, ficava muito caro o telefone, então a gente não podia fazer muita coisa. E nisso, fui construindo uma base de entender o quanto era importante fazer com que aquele cliente fosse ainda mais importante para dentro do nosso negócio. A gente não tinha visão de negócio, a gente só queria ganhar dinheiro para pagar o boleto do final do mês, era só isso. Não tinha uma visão de vou montar um buffet, acabou saindo um buffet, que eu lembro que minha mãe virou meio que sócia, assim, da vizinha dela, que não trabalhava tão bem quanto a gente. E a gente tinha um foco muito grande. Minha mãe sempre pensou, para eu fazer os chocolates, eles têm que ser o melhor possível. Então, a gente usava os chocolates melhores. Então, a gente tinha uma margem de lucro um pouco menor, mas a gente entregava qualidade. E quando essa vizinha começou a fazer as coisas com a gente, teve alguns clientes que reclamaram. Então, tinha algumas trufas de cereja pontualmente que a gente começou a perceber que alguns clientes reclamavam quando ela fazia. E a gente foi entender que era porque ela, ao invés de usar cereja de verdade, ela fazia cereja de chuchu com gelatina. Então, assim, a gente, por que tá fazendo isso? A gente não precisa disso, a gente precisa conquistar o cliente. Minha mãe tinha muito isso, a gente precisa continuar com esse cliente. Então, isso foi algo que eu sempre trouxe para mim como princípio. Não importa onde eu vou trabalhar, não importa o que eu vou fazer, eu preciso de qualidade do meu trabalho e eu preciso conquistar esse cliente. Eu fui ter essa clareza anos-luz mais tarde, quando eu fui trabalhar CLT. Porque eu trabalhei aos 11, 12, 13, 14, 15. E quando eu fui 16, 17 anos, que eu já tinha feito meu curso técnico, nutrição, que eu fui trabalhar aos 15, né? Eu fui ser estagiária nessa área. E eu também vi essa coisa de cuidar do cliente. Porque a cozinha industrial que eu trabalhava, quando eu percebia que as pessoas tratavam muito bem os clientes na hora do almoço, eles iam felizes almoçar. E quando era uma outra equipe que trabalhava, que às vezes estava com ranço, alguma coisa assim, tinha gente que nem vinha almoçar com a gente, preferia pagar para almoçar na rua do que comer aquele almoço que já estava pago pela empresa. Então, eu sempre prestei atenção nisso. Não sei por que raios eu prestava atenção nisso com 15, 16 anos de idade, mas eu sempre tive esse olhar, que tratar bem as pessoas, independente de quem ela seja, ela está confiando dinheiro a você, ela está confiando atenção a você. Isso sempre foi algo que me chamou muita atenção. E aí, crescendo, né, 17 anos eu tive meu primeiro emprego de CLT, e eu fui ser técnica em nutrição pensa, eu 17 anos de idade, numa cozinha industrial, onde o chefe de cozinha tinha mais de 45 anos, o cara tinha idade para ser meu pai, a cozinheira, chefe também do lugar, tinha quase 50 anos, e eu era a pessoa que tinha que coordenar todo mundo. Eu cheguei lá, a primeira coisa, quem é essa fedelha que vai falar pra mim o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer? Então isso foi uma situação. E eu falei assim, eu preciso conquistar eles, então eles são os meus primeiros clientes, eles são a minha equipe. Se eles não confiarem no que eu falar, não importa o que minha chefe vai me cobrar. E eu tinha 17 anos e tinha plena consciência disso, porque eu tinha enfrentado tudo que a gente enfrentou, eu e minha mãe. Nas vendas, com clientes que deixavam de pagar, com pessoas que, mesmo sabendo que a gente precisava de dinheiro, exigia muito mais do que a gente podia entregar. E a gente sempre cumpriu com aquilo que era princípio, tratar o outro bem, independente de quem seja, e entregar o melhor que a gente pode, do que a gente prometeu, inclusive. Então, se a gente prometia X, a gente entregava 2X de qualidade, de atenção, não importa. A gente sempre estava ali comprometido com o resultado da pessoa e não era só o nosso. Então, isso era muito importante. E quando eu fui trabalhar com eles, foi a mesma coisa. Eu tive que ter racional muito alto ao invés do emocional, porque eu ouvi, você só tem 17 anos, quem você acha que você é aqui, eu não vou fazer o que você está pedindo porque isso é errado, eu sei o que eu estou fazendo, quanto tempo eu tenho, era assim, diversas coisas que eu ouvia. Então eu resolvi falar, eu preciso conquistar eles.
E ao invés de ficar pedindo para eles fazerem coisas que eu podia resolver, eu resolvia e trazia para eles uma solução para otimizar o tempo deles na cozinha. Então, a gente tinha uma situação que era assim, todo dia chegava hortifruti, e o hortifruti sempre vinha com problema. E quem tinha que identificar esse problema era o chefe de cozinha ou a cozinheira. Ao invés de passar para eles isso, fazia com que eles parassem o trabalho deles para ficar verificando qual alface estava bom, era eu que recebia. Ao invés de fazer só o meu trabalho, pegar aquele trabalhinho, entregar para eles e falar, agora façam o seu de conferir, eu comecei a conferir as compras. Então, tudo que chegava, o que tinha de erro, eu mesma já entrava em contato com o celular da empresa, já entrava em contato, já resolvia. E quando chegava para eles, não tinha problema, não tinha mais erro. Então, eu entregava a mais do meu trabalho para poder conquistar a equipe e ter um resultado melhor com eles. Em uma semana, eu passei a ser de a menininha chata que chegou agora e acha que é quem, a ser parte integrante daquele grupo. Era o que eu mais queria. Então, a partir desse momento, quando a gente ia atender o cliente lá fora, numa cozinha industrial que a gente tinha 900 almoços por dia, era chama a Isa, pede pra Isa, a Isa resolve. Então, eu comecei a ver que os nossos clientes também começaram a ter mais satisfação. A gente também tinha uma questão lá de atender numa sexta-feira do mês, a última sexta-feira do mês a gente tinha lanche ou almoço tradicional. Isso era um problema para a cozinha, porque muitas pessoas pediam lanche e não ficavam com o lanche e acabava com o planejamento da cozinha. Aí eu passei a entender que a gente tinha que conquistar a confiança dessas pessoas e o relacionamento com eles para eles entenderem quanto aquilo impactava no nosso planejamento lá dentro. Que quando eles pediam um lanche, eles tinham que assumir o compromisso que pediram um lanche, porque senão não vai ter almoço para todo mundo. E a equipe da cozinha ficava maluca. Então, ao invés de encarar todo mundo como funcionário da cozinha, que era tipo assim, eu pago vocês aqui. Então, já que eu pago vocês, eu quero dessa forma, eu vou escolher no dia que eu quero comer. Eu comecei a fazer um relacionamento com os principais líderes das equipes daquela empresa que a gente prestava serviço e falava, olha, eu preciso muito da lista de quem realmente vai querer comer o lanche, porque isso impacta no custo e o custo impacta depois no relatório que a gente vai passar para a empresa sobre o seu setor. Então, eu comecei a mostrar que o quanto eles tinham de comprometimento com a gente impactava a liderança deles no final. E isso foi conquistando um cliente. Então eu sabia, uma pessoa que estava de dieta, e sempre oferecia, olha, realmente você vai querer o lanche? Porque eu vi tal no seu Instagram, naquela época eu tinha acesso à internet lá no trabalho. Eu vi no seu Instagram, tá de dieta, pô, não sei o quê. Naquela época as pessoas compartilhavam fotos. Então foi assim que eu também conquistei os clientes lá. E aí eu comecei a ver que trabalhando, vendendo na rua, vendendo na escola, vendendo para os meus amigos, prestando serviço, sendo CLT. Depois eu fui trabalhar num hospital, fui trabalhar com licitação, fui trabalhar com muitas pessoas diferentes em diversos setores. A centralização era a mesma. Eu sempre tive o central de o cliente é muito mais importante do que eu. Eu tenho que prestar um serviço de qualidade, eu preciso entregar um produto de qualidade e eu preciso encantar essa pessoa para que ela fique comigo. E por que tudo isso? Porque quando eu tenho um cliente encantado, eu tenho um cliente que vai voltar para mim. E ele vai falar bem do meu trabalho. E ele vai indicar o meu trabalho ou o meu produto para outras pessoas. Então é o seguinte, se eu tenho um trabalho na internet, o que acontece muito hoje é o seguinte, eu quero vender a minha mentoria, eu vendo minha mentoria e assim, tá escrito ABCD, eu entrego a ABCD e acabou. A pessoa vai ficar satisfeita muitas das vezes, mas não tem mais nada de diferente para ela. Ela vai ficar satisfeita com você porque você entregou aquilo que você combinou. Mas o que faz você encantar esse cliente a ponto dele falar, uau, esse é o efeito wow, que inclusive está no livro do Disney, né? O jeito Disney de encantar os clientes. Então, essa sempre foi a minha diferença com todos os lugares que eu trabalhei. Eu tive recomendações, eu já fui pescada em lugares para poder trabalhar em outros. As pessoas queriam que eu participasse disso, então isso era muito importante, tá? Era uma coisa totalmente diferente.
E uma última história que eu queria trazer para vocês sobre relacionamento com o cliente foi algo que me impactou muito profissionalmente e eu tinha ali 19 para 20 anos. Eu tinha 19 para 20 anos quando eu fui trabalhar num ambulatório. Esse ambulatório médico de especialidades, AME, né, que tem aqui no estado de São Paulo, era gerenciado por uma organização social de saúde e pelo SUS, né? Então a gente não tinha, não ganhava nada naquele lugar. A gente recebia da organização e a organização tinha uma licitação e a gente atendia pacientes do SUS o tempo todo, não tinha paciente particular. E aí eu fui contratada para ser recepcionista e, assim, recepcionista de um local de saúde do SUS, eu tinha uma única visão. Quanto tempo aquelas pessoas tinham levado para conseguir, às vezes, um exame? Quanto tempo aquelas pessoas tinham passado, qual a trajetória daquelas pessoas que elas tinham passado para conseguir aquela consulta? O mínimo que eu podia fazer é que não atendesse com demora. O mínimo que eu podia fazer era não atender a pessoa de mau humor, porque ela já estava ali com um problema de saúde. Ela provavelmente tinha passado meses na fila de espera e ela estava ali dando, às vezes o sangue para poder ser bem tratada. E quando a gente chega numa unidade de saúde do SUS, o que as pessoas esperam? Ser maltratadas. Porque é um serviço público, porque a pessoa que está lá às vezes é contratada, às vezes é do Estado, então, eu atendendo você bem ou não, meu salário está garantido. E eu nunca pensei desse jeito, porque eu utilizava o SUS. E eu acho que isso sempre fez muita diferença. A minha mãe era técnica de enfermagem do mesmo lugar e eu sabia das histórias das pessoas, da humildade que as pessoas chegavam lá, do poder aquisitivo das pessoas. Então eu sabia que já eram pessoas que tinham dificuldades na vida. O mínimo que eu podia fazer era atendê-las bem. Então era assim, eu fui contratada para trabalhar das 7 da manhã a 1 da tarde. Às 7 da manhã tinha gente chegando para trabalhar. Só que a agenda dos médicos abriam às 7 horas da manhã. E às vezes um funcionário chegava, o outro chegava, o médico já estava na sala esperando. Então, na minha visão, eram duas coisas que precisavam acontecer. O paciente ser muito bem atendido e o médico não ter um tempo ocioso. Por quê? Não é porque só o médico é importante, não é nada disso. É porque ele tinha pouco tempo para atender cada paciente. E quanto mais ocioso ele ficava, mais rápido ele tinha que atender, menos atenção ele ia dar. Então eu pensei o seguinte, eu entro às 7, mas a agenda abre às 7. Eu quero tomar café, quero fazer as minhas coisas, quero deixar o computador já ligado. Então eu passei a chegar às 6h30. Só que eu nunca fui a pessoa de chegar às 6h30 e gerar custo para a empresa. Eu chegava às 6h30, colocava as minhas coisas no guarda-volume, eu ia lá, ligava o computador de todo mundo, da equipe inteirinha, nós éramos em 6, 7, eu ligava o computador de todo mundo, falava com o porteiro, falava para ele, 10 para 7 pode liberar o pessoal, que vai estar aberto aqui. Já imprimia a agenda de todo mundo, porque a gente trabalhava cada um com uma agenda de um médico. E eu comecei a ficar na prioridade, porque como eu chegava primeiro, eu atendia os pacientes de prioridade, que eram pacientes, às vezes com traqueostomia, com algum problema de mobilidade, às vezes chegava um paciente que tinha um problema de visão, deficiente auditivo, então eu atendia esses pacientes, chegavam geralmente primeiro. E os médicos que já estavam lá, começavam a chegar cedo, eu já ia atendendo. Por quê? Porque eu já tinha tomado meu café, eu já tinha ligado todos os computadores e o atendimento de fato começava às 7 horas. Então, em 2 meses nessa unidade, eu nem tinha passado ainda pela experiência, né, do CLT, que são 3 meses, e já tinha sido promovida. Eu tinha feito uma prova para o faturamento na época, passei, tirei nota máxima e fui chamada pelo RH. E o RH falou o seguinte, você passou, mas tem um problema, você não atende todos os requisitos. Um dos primeiros requisitos é pelo menos ter passado na experiência, e o segundo é tempo de empresa. Então tem uma pessoa que já passou por isso, já está há não sei quantos anos na empresa, e ela vai ocupar esse cargo. Falei, não, tudo bem, tudo muito justo. Eu fiz a prova, queria saber como eu fui, legal, e vida que segue. Voltei para minha recepção, tranquilo.
e era muito feliz naquilo que eu fazia. Então, assim, eu era cordial com os meus amigos, só que tinha um outro problema. Eu batia de frente com a minha chefe. Porque muitas das vezes eu queria implantar uma melhoria que não era aceita, porque era SUS, não precisava. Então isso me incomodava bastante. E eu nunca destratei ou tratei pessoas diferentes pelo cargo que ela é. Sempre tratei todo mundo bem. Então chegava o porteiro, e aí porteiro, e aí? Na época era assim, eu era muito parceiro dos caras. E isso fazia com que o trabalho deles fosse bem. Às vezes eu trazia, levava um biscoito, levava um chocolate, levava alguma coisa, eu levava para todo mundo que tava lá. Era assim, bora, vamos. Nós éramos em 5, 6 pessoas, não custava pra mim. Eu dividia, tava tudo bem. Ah, não, pode ir lá tomar café que eu fico aqui. Ah, não, pode deixar esse paciente que eu atendo. Pode deixar que eu levo, quando às vezes não tinha enfermagem suficiente, porque um procedimento atrasou alguma coisa, eu mesma levava o paciente até a sala. Eu, às vezes, levava o paciente até o elevador. Então, eu sempre vi o paciente, independente se ele era do SUS, ou se eu trabalhasse numa unidade privada, não dependia da condição financeira dele. Ele era uma pessoa que estava ali com problema, e isso sempre foi centralizar no que a pessoa precisava e não no que eu estava afim naquele dia. E eu sempre fui muito grata pelo meu trabalho. Então, por que eu contei essa história? Para mostrar para vocês o seguinte: independente de quem vocês atendam, atendem muito bem. Encante esse cliente, faça o efeitual. O que eu mais gostava de escutar do meu trabalho nessa unidade de saúde, que foi para mim um marco na minha vida, era o seguinte: nossa, você é muito bem-humorada. Eu amo ser atendida por você. E tinha vezes que algumas senhorinhas a gente não recebia presente. Por ser do SUS, às vezes existe uma má interpretação de quem tá vendo você receber um presente. E às vezes não, toda semana tinha uma senhora ou tinha uma filha de alguém que me trazia bombom, que me trazia, às vezes, um artesanato, alguma coisa. E eu tenho muitas dessas coisas guardadas comigo. Por quê? Porque era assim: eu quero agradecer muito sobre o seu trabalho. Você me atendeu no horário. Preste bem atenção nisso. Eu estava fazendo o que era óbvio. A pessoa chegava às 7, ela queria ser atendida às 7, o médico queria atender essa pessoa às 7. Eu simplesmente fazia um pouquinho mais. Ao invés de sair batendo meu ponto lá e falando, vou gerar hora extra para a empresa, eu tinha satisfação em estar empregada. E o meu salário não era lá aquelas coisas não, eu não ganhava nem R$700. Mas em 2 meses, a diretoria conseguiu ver o meu trabalho, viu a prova que eu tinha feito do faturamento e viu como eu trabalhava. E aí eu falei, eu gosto de fazer o que eu faço, atender pessoas. Eu fazia direito na época, e quando a gente, às vezes, estagiava dentro da faculdade, eu via alunos querendo cumprir tabela, sabe? Deixa eu atender aqui para ir logo. Não, eu queria entender por que aquela pessoa saía da casa dela para ir até a faculdade, enfrentar uma fila, para conseguir fazer um processo contra uma empresa que às vezes era por causa de R$7. Eu queria entender. Por que uma pessoa pagava mais caro na passagem de ônibus de ida e volta e perdia o tempo dela para fazer um processo contra uma empresa, porque a gente atendia essas pessoas gratuitamente, e eu queria entender, cara, o que fazia com que essa pessoa saísse da casa dela para fazer isso? E era a raiva pelo atendimento prestado. E muitas das vezes eu acabava não fazendo o processo, porque eu falava, vamos ligar para a empresa? Vamos tentar fazer para um outro lado para que você consiga esses R$7 de uma maneira mais rápida? E os meus amigos não. Por quê? Porque a gente tinha uma meta para fazer processo. Então eu não queria que isso tudo virasse processo. Nunca fui essa advogada. Então talvez seja isso que muitas das vezes as pessoas me procuravam para resolver o problema e não só para fazer o processo. E é claro, isso faz com que você saia com clientes mais satisfeitos, cause o efeitual, e isso tudo pensa em você, como você gostaria de ser atendido. Então, todas as vezes que eu passei por um serviço público que eu fui mal atendida, eu entendo a outra pessoa. Ela às vezes recebe mal, ela trabalha muito, ela não é reconhecida no trabalho dela, mas ela tá ali porque ela quer. Então, muito dessa autorresponsabilidade eu repenso e não trato a outra pessoa mal simplesmente porque ela está me tratando mal. Ela deve estar num dia muito merda para poder me tratar mal desse jeito. Então foi isso que eu sempre vi. E é isso que eu queria passar para vocês. Por que que eu tenho quase 17 anos, se eu tenho de experiência com atendimento ao cliente e encantamento ao cliente, se eu só tenho 28 anos? É porque eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade
com muita, muita, muita garra, muita felicidade naquilo que eu fazia. E eu sempre gostei de assim, eu tive uma única venda no dia. Eu não me desanimava porque eu tive uma única venda no dia. E isso acontece hoje. Se eu, fiz um evento e eu não vendi nada, o problema tá comigo, a comunicação não foi clara, eu não consegui gerar transformação suficiente naquela pessoa a ponto dela olhar pra mim e falar, é contigo que eu quero. Então, se você não conseguiu vender, você tá com algum problema de confiança, você tá muito soberba, você acha que às vezes só você sabe, ou você tá gerando um conteúdo que é pra você e não pro outro. Ouça a pessoa que está do outro lado, centralize todos os seus contatos no que essas pessoas querem ouvir de você. Porque não adianta você querer vender algo que a pessoa não quer comprar. Então, às vezes, você tem a melhor solução do mundo para a pessoa que é comprar um abacaxi, mas ela está procurando maçã. E talvez ela até goste de você, mas você não está oferecendo para ela o que ela precisa. Então, você precisa ouvir o teu cliente. Ouvir o seu seguidor para que ele se transforme em cliente. E eu vejo isso dos infoprodutores. Quando conseguem vender, entrega na mesmice e aí não conseguem encantar o cliente. Tem que ficar o tempo todo renovando a base de cliente muito, não consegue vender mais vezes para aquele cliente. E às vezes é alguma coisa que esse infoprodutor sabe fazer pra caramba. E o cliente vai e compra de outra pessoa, mesmo depois de ter passado por tua mentoria, tua consultoria, teu produto online. Por quê? Porque, uma, você não encantou ele o suficiente. Duas, você não tem estratégia para vender de novo para ele. E três, você não conquistou um seguidor que virou cliente e virou seu fã. Ele virou um cliente que passou por você, te agradeceu e saiu fora. Então, toda essa história é para mostrar para você que o encantamento do cliente vale a pena. Desde que você tenha estratégia, você tenha o produto que ele quer, você ouça de verdade o que ele quer e não pense só em dinheiro. Faça mais para ter valorização do teu trabalho, para ter realmente um reconhecimento do teu trabalho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou de saber de como funciona, eu não quis falar só da minha história, eu quis mostrar para vocês os pontos que ligam a minha história ao encantamento do cliente, que independente de qual seja o seu cliente, se você está prestando serviço, se você está dentro de uma empresa privada, se você está prestando serviço público ou serviço voluntário, faça o melhor e o mais, assim, encantador do trabalho que você pode fazer. Porque as pessoas não esperam nem pelo óbvio, elas já esperam que você trate mal. A gente tem essa cultura, infelizmente. Eu entreguei o que pagaram. Eu tô sendo maltratado porque eu tô no serviço público. Não façam isso. Sejam diferentes. Façam um pouquinho mais do que pagaram pra você. Façam aquilo que você olharia assim e falar, uau, fizeram isso pra mim. Então imagina se o teu trabalho fosse encantar as pessoas o tempo todo e ouvir delas assim, obrigada por ter feito isso. Obrigada por ter feito X. Isso vai fazer diferença na tua vida. Então eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa. Se você gostou, clica no like. E se você tiver algum comentário para fazer, não importa. Coloca aqui pra mim que eu quero conhecer mais você. Eu adoro ouvir pessoas, tá bom? Um beijo e se inscreva no canal que aqui você vai ver muito sobre encantamento do cliente.